Filmando. Meus irmãos, bom dia e seja bem-vindo a esta conversa sobre o capítulo do livro Busca de Santidade, sobre a santidade não é uma opção. Nós temos até um grupo de líderes, pastores e líderes da região sul do Ceará, que estão se juntando para conversar sobre o que diz a palavra de Deus sobre este assunto, que a santidade não é uma opção, e quais são as implicações e aplicações, tanto para nossas vidas como líderes nas igrejas locais e a vida de cada membro. Vocês que estão assistindo a esta conversa, eu queria só relembrá-lo rapidamente, que você vai até ter acesso a um vídeo que vai dar um resumo do conteúdo. Vai ter também um guia de estudo que você pode até acompanhar e aplicar essa conversa na sua própria igreja local. O propósito desta conversa hoje é para deixar até os líderes da associação até conversar entre si e ter uma conversa que você pode distribuir na sua igreja local, ouvindo até os líderes falar e conversar sobre um assunto tão importante para cada um de nós. Santidade não é uma opção. Não há nenhuma dúvida que hoje em dia estamos diante de uma crise ética em nosso mundo. E essa crise está até alcançando muitas igrejas locais. Qual deveria ser a nossa resposta? Certamente a Bíblia nos ensina. Nossa resposta deve ser buscar a santidade. Esta busca é tão séria que a própria Bíblia nos ensina que a salvação que nós pregamos não é uma salvação simplesmente do perdão dos nossos pecados, mas é uma salvação que nos leva à liberdade do pecado. E para nos dirigir nesta conversa tão importante para cada cristão, eu queria, neste momento, passar a palavra para nosso moderador, pastor Francimário, que vai até nos dirigir nesta conversa e, antes de tudo, apresentar brevemente os participantes que estão conosco hoje de manhã. Pastor Francimário, tu tens a palavra. Obrigado, pastor Marcos. A graça e a paz seja com todos. E nesta manhã é uma alegria poder ter conosco o pastor Francisco Pontes, pastor da congregação Batista Pão da Vida, né? Uma alegria tê-lo conosco, pastor Pontes. Dá um sinalzinho assim, pastor, se identificando, por favor. Isso, obrigado, meu irmão. Também temos conosco o irmão Regilânio, que é membro da PIB de Juazeiro. Irmão Regilânio, por favor. Isso. Pastor Cícero, pastor aqui na Igreja Batista em Timbaúbas, em Juazeiro do Norte. É uma alegria tê-lo conosco também, pastor Cícero. Pastor Carlos Alberto, é um prazer, pastor Carlos, tê-lo conosco. Que joia, seja bem-vindo também. E o pastor Melquisedeque, pastor da PIB de Brejo Santo. Que alegria, meus irmãos, estarmos juntos. E eu sou o pastor Francimário, aqui da Igreja Batista Manancial em Juazeiro do Norte. Nós estamos com um assunto de extrema necessidade hoje a ser considerado, né, nos dias atuais, que parece-me que tem sido esquecido, né, falar de santidade. Nós estaremos hoje falando sobre a santidade não é uma opção. E rapidamente, os irmãos, para a gente iniciar essa conversa, esse diálogo, esse bate-papo, que geralmente tem sido muito edificante, muito bom para os nossos corações, eu gostaria de iniciar com uma palavra de oração, pedindo que Deus nos dirija, nos conduza em todo esse processo que nós estaremos agora tratando, né? Falando sobre santidade. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, nesta manhã, pela vida do pastor Marcos, pela sua disponibilidade e, ao mesmo tempo, Deus, a sua visão missionária de cuidar, de discipular, de ensino. Que o Senhor continue abençoando o teu filho. Quero te pedir também pela vida, Senhor, do pastor Pontes,
pastor Carlos, pastor Cícero, pastor Melquisedeque, irmão Regilânio, também pela minha vida. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada em busca da santidade. Que nós nunca venhamos perder de vista, Pai, que o Senhor deseja, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos ensina pela tua palavra, que nós devemos buscar a santidade. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa caminhada. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para mim é singular poder falar desse assunto da santidade, porque nós estamos buscando isso diariamente, é uma luta e é algo que nós precisamos buscar a cada dia. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelo interesse de cada um de vocês em buscar a santidade. E nesta manhã eu gostaria, baseado nessa questão que nós estaremos tratando, a santidade não é uma opção, eu gostaria que os irmãos considerassem, eu quero pedir para o pastor Francisco Pontes abrir a sua Bíblia, pastor, em Romanos, capítulo 5, versículo 19, e o irmão considerasse conosco aí em 2 minutinhos, 3 minutinhos, né, o que esse versículo da palavra de Deus, Romanos 5,19, nos ensina sobre a nossa posição santa diante de Deus, né? Então, eu gostaria que o irmão fizesse essa consideração. Eu quero aproveitar e pedir para o pastor Cícero, né, abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, irmão pastor Cícero, capítulo 4, versículo 1 e 30. E o senhor falasse sobre esses 2 versículos, o que esses versículos ensinam sobre um viver santo, né? Qual é a sua visão a respeito do que a Bíblia, aí nesses 2 textos, está nos ensinando a respeito do viver santo? Efésios, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 30. Nesse momento, nós estaremos ouvindo o pastor Francisco Pontes falar sobre Romanos, capítulo 5, 19, o que esse versículo ensina sobre a nossa posição santa diante de Deus. Por favor, pastor. Amados irmãos, é um prazer estar aqui novamente com vocês, falando sobre um assunto tão importante para a nossa vida espiritual. E eu gostaria de ler Romanos 5,19, que diz assim: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu gostaria de destacar aqui, no versículo, a questão da obediência. Obediência fundamental, ao qual Cristo Jesus nos mostrou claramente como deveríamos obedecer ao Pai. Em obediência aqui na terra perfeita, Cristo, ele nos oferece também a condição de buscar essa santidade, de buscar e nos esforçar, não para alcançar a salvação, mas para sermos santos. Na verdade, quando nós recebemos a salvação, quando fomos salvos, nós precisamos lembrar, sempre estar lembrando, fomos chamados para ser santos, santificados, seja santo. Então, obediência é fundamental, porque Cristo, ele nos possibilita, através da propiciação, do seu sacrifício propício a todos nós, para que nós também não só tenhamos os nossos pecados perdoados, mas que nós possamos desenvolver a santidade, um nível de santidade
buscar melhorar como cristãos, ser melhores como cristãos. Eu estudando esse capítulo 3, né, que nós temos aqui no livro, eu fiquei muito chocado. Eu vou usar essa palavra, pode ser uma hipérbole, mas eu fiquei chocado porque quão distante nós estamos da santidade, né? E a Bíblia é bem clara. Você foi salvo, não para ser aquela velha criatura, você foi salvo para ser santo, uma nova criatura. Me preocupa muito, porque muitas vezes nós parece que esquecemos, pelo menos da minha parte, né? Eu me autoexaminei e vi falhas onde eu preciso melhorar e eu preciso estar lembrando, eu sou santo, eu sou santo. Eu fui separado, eu tenho a minha fé em Cristo Jesus, ela me possibilita que eu venha obedecer, buscar obedecer. A obediência é fundamental, como a palavra diz, né? Por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, Cristo, ele nos justificou, certo? E fomos declarados justos diante de Deus Pai. Quando Deus olha lá de cima e vê a mim, ele vê a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, isso não é mérito meu, não foi providência minha, a minha salvação, foi obra do Senhor Jesus Cristo, pela sua perfeita obediência. E assim nós podemos obedecê-lo, obedecer a palavra de Deus e transmitir através da nossa vida, através do nosso testemunho, tal nível de santidade para que as pessoas possam assim ver em nós Cristo Jesus. É uma frase que eu citei no estudo da sexta, pastor Facimado, do Spurgeon, né? A santidade é o lado visível da salvação. A santidade é o lado visível da salvação. Então, sejamos santos, como ele é santo. Obediência é fundamental para chegarmos a ter um nível de santidade a qual é nos possibilitado. Ele não só perdoou, mas ele nos purifica de toda injustiça. Ele nos dá a condição de chegarmos a sermos santos. Amém, pastor Francisco Pontes. Deus abençoe, meu irmão, pela sua contribuição. Gostaria de ouvir o pastor Cícero, né, com relação a Efésios capítulo 4, versículo 1 e o versículo 30. O que esses dois versículos, pastor Cícero, nos ensina sobre um viver santos. E eu já quero pedir para o pastor Carlos considerar nessa mesma perspectiva, né, Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Né? Então, por favor, pastor Cícero, considere aí Efésios 4, versículo 1 e 30, por favor. Amém? Está cortando o som aqui, né? Pronto, queridos. Pegando aí um gancho na palavra do pastor Francisco Pontes, o pastor Paulo aqui nos dá um exemplo de unidade nessa fé, né? Na ideia de que ele diz, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Ou seja, aqui está incutido a ideia de santidade na ética, né? Nós fomos chamados para a santidade. É um chamado para tanto viver
e, no nosso caso, como pastores, ensinar. E eu acredito que o ensinar é mais forte no viver do que no falar, né? Então, esse chamado para viver essa santidade tem a ver com esse versículo 30, que vai completar a ideia de que e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então, é o começo e o fim, né? Nós somos chamados para uma santidade, fomos chamados para viver e ensinar essa santidade, e essa convocação implica em não entristecer o Espírito Santo, ou seja, ter uma vida de oração é essencial, ter uma vida de intimidade com Deus é essencial. Não se pode falar em santidade sem uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus vai nos exigir estar sempre na presença de Deus, sempre nessa busca, né? Entendemos que necessitamos sempre desse Deus maravilhoso que está na nossa vida, mesmo sabendo que nós estamos num jogo que já tem um fim determinado, né? O Senhor Jesus já morreu, pagou pelos nossos pecados, nos garantiu a vida eterna. Só que na duração desse jogo tem um trabalho nosso, tem um exemplo, tem a continuidade, porque o versículo 1 aqui de Efésios 4, ele já vai começando com um exemplo. O apóstolo Paulo está prisioneiro desse ensinamento. E o prisioneiro aqui não é apenas atrás das grades, também. Só que ele só está atrás das grades por defender isso, né? Por defender essa santidade. Por isso que ele diz, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno. Então, a ideia é, eu dou exemplo, né? A palavra aqui aos Efésios começa de um santo que entendeu tudo isso. E não é santo simplesmente porque apareceu do nada, como um anjinho de asas, né? A gente conhece a história do apóstolo Paulo e sabe como Deus colocou nele esse desejo de santidade. E assim como nós precisamos compreender esse desejo, porque nós somos chamados, ele diz, de modo digno para com o chamado que recebestes. Então, eu acredito que, com o tema que nos é dado nesse capítulo do livro, não é realmente uma opção, né? Passa a ser uma obrigação, tanto daquele que é crente no Senhor Jesus, quanto daquele que ensina. Tal é a nossa responsabilidade, né? Nós somos chamados para viver e ensinar sobre santidade. Isso para mim, é magnífico. Obrigado, pastor Cícero. Que bênção, né? Nós somos a cada dia desafiados aí, a palavra de Deus continua nos desafiando nessa caminhada, né? Eu gostaria de ouvir também o pastor Carlos a respeito aí de Tito, nessa mesma perspectiva do viver santo, pastor Carlos. O que Tito nos ensina aí, né? Paulo escrevendo ao jovem pastor chamado Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Por favor, pastor Carlos, leia aí a palavra de Deus e depois deixe aí as suas impressões a respeito desse texto, por favor. Pastor Carlos, habilita o seu microfone, por favor. A graça e paz. Amém? A todos aí, é muito bom estar com os amados irmãos aí. A palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Todos nós sabemos que a graça é um favor imerecido que Deus concede a todo o ser humano, com o único propósito de torná-los filhos de Deus por meio da bondade de Cristo Jesus. Essa salvação, eu penso que hoje ela não é compreendida. A palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo cega o entendimento das pessoas. E trabalha a seguinte questão também, no propósito de muitas vezes cegar o entendimento até daqueles que foram chamados, até daqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador,
mas ainda talvez esteja numa obscuridade espiritual da não compreensão do motivo da salvação. Qual o propósito de Deus nesta salvação? O que é que Deus pretende com a salvação? Entendo, sim, biblicamente, que salvação ela é pontual. Nós temos a salvação em Cristo por meio da nossa fé, é um ponto. Penso que santidade ela é um aprimoramento da salvação durante o período em que nós estamos aqui. Como se dá esse período? Como se dá essa forma de nós nos santificarmos? Primeiro, aqui diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, o negar do eu, o negar das coisas do mundo que não estão condizentes com a vontade de Deus, é o motivo do qual Deus nos diz: se desliguem daquilo que não me pertence e atem-se a mim naquilo que é importante para a vida de vocês, como crentes, como filhos agora de Deus. Viver na santidade de Deus é um processo delicado. Eu entendo que é delicado. Muitas vezes nós podemos até cobrar os irmãos na igreja, cobrar os irmãos, ou os familiares, crentes dentro de casa. Mas eu penso que o maior princípio disso tudo está em nós. A individualidade da graça, a individualidade da busca da salvação. Porque quando eu me atenho a esse fator, quando eu sou essa videira que começa a produzir frutos para Deus, ela é automática, ela é visível diante da igreja e diante da sociedade da qual nós fazemos parte. Jesus disse: conhecereis a árvore pelos seus frutos. E os frutos estão inseridos na santidade. A maneira como eu me conduzo, o meu princípio ético, o meu princípio moral, a forma de tratamento das pessoas, de que maneira elas me olham, quem é que elas veem em mim. Porque se elas estiverem vendo a mim, elas estão vendo um homem. Mas se elas estiverem vendo Jesus em mim, elas estão vendo o processo de santidade que a salvação nos traz. Então, Tito ele deixa isso muito nítido, muito bem claro. A salvação ela veio a todos, embora nem todos vão compreender o motivo dessa salvação. E essa renúncia não é muito fácil hoje em dia, não. Eu diria que no Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram a liberdade de ter 1001 coisas dos quais eles poderiam usufruir, porque Deus assim o havia permitido. E apenas uma das quais eles não deveriam nem sequer pensar em colocar a mão e muito menos pegar. Agora, hoje nós somos ao contrário. Hoje o mundo nos oferece mais milhares de opções que não condizem com uma única verdade bíblica, porque hoje nós só temos a Bíblia, como essa árvore nossa de busca de conhecimento de Deus, de Cristo, da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós tenhamos a Bíblia como a nossa bússola, a nossa orientação daquilo que é a vontade de Deus e não daquilo que eu sinto vontade ou de que nós sintamos vontade de fazer. Então, eu vejo que quando ele diz vivamos de maneira sóbria, o cristão tem que ser sóbrio. O cristão ele tem que partir da premissa e levantar. A primeira coisa que ele diz: Senhor, muito obrigado por mais esse dia. O que é que o Senhor deseja que eu faça neste dia que glorifique o seu nome? Então, ele vai ser um cristão sadio, um cristão bom, porque ele está buscando o objetivo de Deus, santificando a sua própria vida. E aí ele será uma pessoa justa, será uma pessoa que vai ter piedade das pessoas em sua volta, e a manifestação do amor de Deus, eu entendo que está aí. É isso que eu entendo que Tito, que a palavra em Tito está nos proporcionando.
Obrigado, pastor Carlos, aí pela sua contribuição, né? Nós temos ainda o pastor Melquisedeque, o irmão Regilânio, e eu tenho uma pergunta, e essa pergunta ela é válida tanto para o irmão Regilânio quanto para o pastor Melquisedeque, né? E nós temos aí a considerar dois textos na palavra de Deus que vai falar e vai nos descrever, vai fazer uma breve declaração sobre por que a santidade não é opcional para o cristão, né? Eu vou pedir que o irmão Regilânio considere Salmos 66, versículo 18, e o pastor Melquisedeque, nessa mesma perspectiva, considere Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14, tendo em vista o que esses versículos nos ensinam sobre a santidade não sendo opcional para o cristão. Por favor, irmão Regilânio. Bom dia a todos mais uma vez, né, aos pastores. Bom dia. Quando a gente se depara, né, que santidade não é uma opção, a gente vê também, de uma certa forma, um desafio enorme para cada um de nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. E, rapidamente, antes de ler o versículo, né, a gente muitas vezes também esquece que o pecado intrínseco a nós, né, onde outrora era ele quem dominava sobre os nossos corpos, sobre nossa mente, antes do novo nascimento, antes do encontro com Cristo, e de repente esse encontro há um choque, como se o Deus vivo assoprasse novamente em nossas almas, né, trazendo assim reavivando a nossa alma mediante o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habitando em nós e trazendo essa vida em nós conforme a vontade dele. E o Salmo 66, 18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, a gente vê que inicia-se um pedido de louvor e adoração, que todos louvassem e adorassem a Deus. Mas quando a gente vai caminhando e chega nesse versículo, a gente para pensar, poxa, a nossa vida, muitas vezes acordamos também dessa forma, querendo cantar, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, e pedimos e queremos compartilhar isso com os demais, com várias outras pessoas. E muitas vezes não paramos justamente aqui, né? Se eu acalentasse, né? Se eu guardasse, se eu escondesse, se eu não confessasse, se eu não procurasse trazer isso à luz, não permitir o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes acontece, ele está nos mostrando, está nos indicando, está querendo trazer uma luz àquilo que está muitas das vezes oculto ao nosso coração, o Senhor não nos ouviria. Então, muitas das vezes, nós, por esquecer que precisamos estar nos avaliando, como o pastor Pontes e os outros demais pastores falaram em questão de buscar diante de Deus através da oração, através da consagração, como o pastor Mark Jones falou logo no início, olhar para dentro de si, para trazer à tona aquilo que precisa ser tratado e mudado, para poder buscar agradar ao Senhor. Então, isso nos mostra que santidade não é uma opção, isso é um trabalho, um tratamento. É como um cristão que muitas das vezes, da porta para fora de sua casa, todo mundo aplaude, todo mundo diz, olha que homem santo, mas quando é dentro da sua própria casa, dentro da sua própria residência, é totalmente avesso, é totalmente contrário àquilo que mostra. Então, isso mostra justamente isso. Olhar para dentro do coração, né, como a palavra de Deus diz, se eu acalentasse o pecado dentro do coração, o Senhor não me ouviria. Então, da mesma forma, se nós não olhar para dentro da nossa, começar olhando dentro da nossa casa, viver primeiramente essa santidade dentro de casa, onde esposa e filhos, ou marido e filhos veem em nós, aqui no caso, que somos homens que estamos aqui, e para as mulheres que estão nos ouvindo e nos vendo também. Se essas pessoas não veem em você, dentro de casa, essa santidade, essa procura por santidade diante de Deus, fica difícil expor isso para fora. Não é à toa que me veio muitamente os senhores falando, para me concluir, aquilo que Cristo falou para os fariseus, como questão de sepulcros caiados, santos, lindos e ordenados por fora, mas por dentro cheio de imundice. Então,
esse versículo cai muito para poder buscarmos a santidade em Deus. Não guardar, não ocultar o nosso pecado no coração, para que o Senhor não nos deixe de ouvir. Amém, irmão Regilane. Obrigado, meu irmão, por compartilhar conosco a palavra de Deus nessa manhã, nessas impressões que o texto sagrado trouxe ao seu coração, né, uma realidade para todos nós. Quero só desejar boas-vindas aqui ao nosso missionário Rogério, lá da cidade de Mauriti. Seja bem-vindo, missionário Rogério, é uma alegria tê-lo conosco, meu irmão. Fica ligadinho aí que daqui a pouco a gente já se fala, tá bom? Pastor Melquisedeque, por favor, pastor, considerando aí Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14, por favor. Graças a Paz, queridos, mais uma vez, que Deus possa nos enriquecer com a sua palavra nessa manhã maravilhosa. Os ruídos aqui é porque eu estou rodeado de menino, viu? Mas vou evitar o máximo aqui, ver se elas falam alguma coisa, né? É sobrinha, é filha, é tudo. O versículo 13 e 14 é o seguinte, Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, para alguns, né, esse texto ele poderia ser inclusive usado na defesa de entendimento quanto à questão da salvação, né? Inclusive que a ideia de santidade não é uma coisa a ser, talvez, ventilada no meio cristão, né? Vou ver se eu consigo chegar lá. Não. De acordo com a palavra, se eu nasci em Cristo Jesus, necessariamente a minha vida é num processo de santidade. Não tem como ser diferente. Eu não poderia dizer que Deus entrou no meu coração e não viveu um processo. Não condiz. Não faz sentido. Não está de acordo com a palavra. Então, necessariamente, a vida em Cristo me proporciona. O texto está dizendo, o não estar em santidade significa dizer que eu não sou um filho de Deus. Eu não sou um convertido em Cristo. Não há exatamente a característica da salvação em mim. Eu não sou eleito, né? Eu não faço parte desse contexto. Então, não cabe a mim decidir se eu vou fazer ou se eu vou ter santidade ou não. Não é uma opção, é uma vida. Quando o Espírito Santo, por isso que aqui o texto está dizendo que quando ele entra em nós, naturalmente, é como o fruto do Espírito. Tem pessoas que acham que o fruto do Espírito é para, talvez, a gente extrair alguns e outros não. Vou pegar alguns desse fruto do Espírito, esses aqui eu posso viver, eu posso até praticar, mas esses outros não. Esquece-se que ali está dizendo que quem tem o Espírito tem aquelas características. Se o Espírito Santo habita em mim, então necessariamente eu tenho um fruto do Espírito. Então não é uma opção adquirir o fruto do Espírito. Se o Espírito entrou, naturalmente esse fruto também vai estar em mim. A santidade é exatamente a mesma coisa. Se o Espírito Santo está em mim, eu não tenho a opção de dizer eu não vou buscar a santidade. Eu não vou viver em santidade. A santidade não faz parte da minha vida. Não, então você nunca se converteu. Você nunca teve parte com Deus. Deus nunca entrou no seu coração. Então, eu não poderia ter essa opção de escolher. De acordo com o texto, é muito claro o texto, né? É tão claro como o dia de hoje. Né? Se viverdes na carne, o Espírito não está em vocês. Mas se se o Espírito mortifica a prática da carne, você está vivo. Então, você vive. Então, isso quer dizer que você só está vivo se o Espírito mortificar os desejos da carne. Se o Espírito não mortificar os desejos da carne, você está morto. Simples assim. Se você não tem exatamente visto os desejos, as práticas na sua vida morrerem, então você já está morto. Não tem que mais matar mais nada. Agora, se realmente o Espírito Santo habita em nós, ele nos faz matar os desejos carnais. Ele nos leva ao entendimento de que a prática, o pecado, não está relacionado a uma vida cristã. Está relacionado a uma prática religiosa, a uma prática de um pseudo-cristão, de alguém que pensa em ser um crente. Aí a pessoa vive. Por isso que o texto, se você não tiver cuidado, ele dá a ideia de
conquistar a salvação pela santificação. Se eu distorcer o texto, eu vou dizer que ele está dizendo o seguinte: mate aquilo que você tem vivendo. Que você é salvo, você tem que viver matando as práticas da carne. Se você realmente tem o Espírito Santo habitando em você, naturalmente, o Espírito Santo vai fazer com que você tenha uma vida de santidade. É isso que o texto traz ao nosso coração, pelo menos para o meu coração, esse entendimento que eu extraio desses 2 versículos. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Melquisedeque. Eu quero, nesse momento, convidar o pastor Marcos para também deixar sua contribuição diante de tudo o que nós ouvimos nesta manhã. Pastor, por favor, deixe as suas impressões sobre o que foi falado aqui, os textos que foram lidos, para a nossa consideração, por favor. Meus queridos irmãos e pastores, de fato, eu não tenho nada mais para acrescentar, porque acho que as observações foram tão boas, tão ricas. Eu só posso até ecoar, ou seja, falar a mesma coisa, porque as observações foram excelentes. Então, são alguns pontos de aplicação aqui. Meus irmãos, esta conversa é uma conversa rara entre nós. Eu estou aqui quase nem sei quantos mais que 1.000 quilômetros de vocês fisicamente. Meu coração está profundamente impactado pela uma conversa edificante. Eu preciso ouvir esta conversa. Vocês precisam ouvir esta conversa. Outros pastores precisam ouvir esta conversa. E certamente a nossa membresia. Então, vamos fazer tudo para divulgar esse tipo de conversa sobre as coisas mais básicas da fé cristã. Amém. Não esqueça a importância, meus irmãos, desta dupla, porque vocês estão fazendo esta exposição espiritual sobre a duplo aspecto da nossa santificação. Meus irmãos, eu preciso ser relembrado disso regularmente. Eu preciso ser relembrado que, pela desobediência de um homem, meu bisavô, Adão, todos entraram em pecado. Eu sinto o peso, mas eu preciso ser relembrado também que houve um segundo Adão, um segundo Adão que obedeceu perfeitamente. E quando eu estou em Cristo Jesus, eu recebo toda a perfeição deste segundo Adão. E agora, como vocês já falaram, agora eu preciso ser quem que eu estou. Já estou em Cristo Jesus. Ou seja, coerência. Preciso ser coerente na minha vida. Eu preciso matar, mortificar o pecado. E eu sou capaz de fazer. Eu posso dizer não ao pecado. Eu estou contando com suas orações em meu favor. Eu estou aqui para dizer, hoje eu vou orar por vocês, que vocês estejam, de fato, indo nesta luta com uma confiança que você já está santificado em Cristo Jesus. E a vida cristã é esta coerência entre sendo o que eu já estou em Cristo Jesus, deixando isso se tornar cada vez mais real na minha vida, em todos os aspectos. E você já sabe que tem mais algum estudo sobre isso, o caráter de um cristão, chamado exerce-se em piedade, que é o reflexo desta busca de santidade. Estou deixando para trás pecado e buscando até o caráter que reflete a imagem de Cristo Jesus. Meus irmãos, encorajá-los, leva esta mensagem para a sua igreja e as igrejas do grande estado do Ceará. Amém. Obrigado, pastor Marcos. Meus irmãos, o tempo está voando aqui, meus irmãos. Eu vou pedir que os irmãos fiquem atentos aí a 2 minutinhos, senão a gente não vai conseguir aqui finalizar. Eu quero finalizar dentro do tempo que nós determinamos, tá bom?
Então, nós temos uma pergunta aqui que está fundamentada em Hebreus 12, 14. Tá? E o missionário Rogério ele vai estar considerando esta pergunta, o pastor Pontes também. E a pergunta é a seguinte: que esforços ou que outros esforços você precisa fazer para uma vida, para uma santidade mais ampla em sua vida? Então, por favor, missionário Rogério, 2 minutinhos, meu irmão, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Faça a leitura aí do texto de Hebreus 12, 14 e deixe as suas impressões com relação a essa questão na sua vida, meu irmão. Habilite o microfone, por favor, missionário Rogério. Missionário Rogério, o seu microfone continua ainda desabilitado, meu irmão. Clica aí na tela e habilita ele. Isso, muito bem. Deu certo agora? E muito bem. Bom dia a todos. Já entrei atrasado, mas importante, né? Bom seria, né, que a gente possa ter mais gente, né? Porque isso é uma oportunidade única do pastor Matt Johnson, né? Essa educação teológica muito importante nesse tempo para nós. Muito bem. Então, vamos lá para o nosso texto, né, de Hebreus, capítulo 12, versos 14, não é isso? Verso 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um texto desafiador nos dias de hoje, não é verdade? Seguir a paz é um processo. E Jesus, ele, lá em Mateus 22, dos versos 35 ao 37, Jesus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e amar o nosso próximo. Esse agora é o desafio, né? E seguir esta paz, primeiramente, nós devemos ter a paz com Deus. Se temos essa verdadeira paz com Deus, nós teremos com o nosso próximo e buscaremos a santificação, porque é um processo, é um andar diferente. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é um processo. É um processo que precisamos a cada dia mergulhar nas Escrituras, mergulhar na palavra e, acima de tudo, ter a paz com o próximo. Esses são os ensinamentos que Jesus deixou, né, em Mateus 5, versículo 8 e o 24. Ele diz que ele requer de nós que nós vivemos em paz com o próximo. Se nós, como cristãos, vivemos paz com Deus, intimidade com Deus, nós teremos um processo de santificação com o nosso próximo e seguiremos em frente nessa busca, porque o texto também era desafiador, diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então é um processo. Então, essa é um tema muito importante nos nossos dias e precisamos colocar isso em prática. E que Deus, na sua rica graça e misericórdia, nos abençoe e nos ensina a cada dia a seguir um Deus relacional. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, missionário Rogério, querido. Deus te abençoe a cada dia, viu? Deus continue abençoando a sua vida aí em Mauriti, a igreja do Senhor aí em Mauriti. Pastor Francisco Pontes, por favor, meu irmão, deixe as suas impressões também a respeito desse texto de Hebreus 12, 14, por favor. A santidade, ela nunca foi uma opção. Realmente,
não é nos dado essa opção. A busca pela santidade, ela nunca foi fácil. E não será fácil. Vamos ser bem realistas com relação a isso. A santidade é um estilo de vida, a qual nós devemos estar sempre buscando nos apresentar diante de Deus santos. Para tanto, é necessário que os que têm Jesus Cristo, eles sejam disciplinados, haja uma disciplina na sua vida devocional, na sua vida de oração e leitura da palavra de Deus. É o que Paulo fala lá em Filipenses 2:12, né? Nós devemos desenvolver a nossa salvação através da santidade. Não é uma opção, é uma obrigação nossa buscar a santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando me impactou muito a leitura do livro, porque ao examinar a nossa vida, precisamos estar conscientes dessa busca para vermos a Deus, chegarmos a Deus, já que temos a vida eterna, mas precisamos avaliar. Eu estou andando nos caminhos de Deus, eu preciso estar ciente de que a santidade são os frutos, né, da minha vida, da minha entrega a Deus, da minha total entrega ao Senhor. Então, é um estilo de vida a qual eu devo estar sempre, ela deve estar sempre presente, esse estilo de vida está sempre presente na minha vida, porque só assim nós temos uma vida frutífera, um ministério também útil, né? Como fala lá Paulo a Timóteo, vaso de honra, né? Útil. Teremos uma vida de paz, teremos uma vida de tranquilidade. A santidade nos oferece tudo isso. E muitas vezes nos perdemos com as coisas desse mundo. É um estilo de vida. Vamos buscar. Não é uma opção, é um estilo de vida. Amém, pastor Francisco Pontes, né? Irmãos, que assunto maravilhoso e sério que nós estamos tratando aqui nesta manhã, né? É um assunto de suma importância para as nossas vidas e penso que para todo o povo de Deus de uma forma geral. Pastor Cícero, e eu quero convidar o pastor Cícero a considerar uma questão que está baseada no texto de Isaías 64, versículo 6 e o versículo 7, né? O que esses textos, pastor Cícero, de Isaías 64, 6 e 7, ensina sobre a nossa santa posição diante de Deus e a necessidade de uma vida santa, né? O que esse texto de Isaías 64, versículos 6 e 7 nos ensina? E eu quero aproveitar também e pedir para o irmão Regilânio abrir a sua Bíblia, irmão Regilânio, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e o irmão, nessa mesma perspectiva, fazer suas considerações a respeito desse texto bíblico. Por favor, pastor Cícero, com a palavra. Pastor Cícero, só lembrando o senhor de habilitar o microfone aí, por favor. Obrigado. Desculpa, meu irmão. Então, o texto nos diz assim: todos nós somos como impuro, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o rosto e nos consumiste por causa das nossas maldades. Meu irmão, esse texto aqui nos traz de volta a nós mesmos. Eu acredito que não tem como ensinar a palavra e viver a palavra sem uma autoavaliação
avaliação. Eu acredito que quando nós nos avaliamos, nós chegamos nesse sentido aqui que Isaías chegar de Deus justamente isso. Entender que as nossas ações, ou tudo de bom que é necessário que façamos, não passam para Deus de trapos de imundícia. Ou seja, não se compara a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus. Então, tudo o que Deus fez por nós está acima de qualquer cogitação do que venhamos fazer. Então, nós não buscamos a Deus. Na verdade, nós somos atraídos pela sua graça. Nós não fizemos nada e não fazemos nada para que Deus seja realmente visto em nós. Mas é a sua graça, a sua misericórdia que nos escolheu e nos separou. Por isso, nós não temos opção para a santidade. Nós, uma vez atraídos por esse amor, olhando para o nosso interior, nós vamos ver que o que fazemos, ou se fazemos alguma coisa boa, é para que Deus seja glorificado. Eu me lembro, vendo esse texto aqui, eu me lembro das atitudes de Jesus em oração. Né? Quando ele, diante da cruz ali, ele olhou assim e disse, o que é que eu vou fazer agora? Minha alma está angustiada, mas eu vou pedir a Deus para sair desse momento? E ele mesmo responde, não vou fazê-lo, porque eu estou aqui para esse momento. Então, Senhor, glorifica o teu nome. Então, Jesus, ele sempre dá, ou nos dá o exemplo maior. Ele é o nosso mestre por excelência. Então, quando a gente observa Jesus, quando a gente olha Jesus como homem, ele traz para o nosso coração as suas características de ser Deus. Por isso que eu concluo minha palavra dizendo que nós não temos tempo de olhar para o outro. Todo o tempo que Deus nos der, nós temos que começar a olhar para nós, o nosso interior. Entender que tudo que fazemos para Deus é trapo de imundícia e que se as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós, esse é o motivo que não somos consumidos. É pela graça do Senhor. Amém, pastor Cícero. Obrigado, meu irmão, pela sua consideração e contribuição aí com relação a essa questão. Nessa mesma perspectiva, irmão Regilânio, o que o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, nos ensina sobre a nossa santa posição diante de Deus e a necessidade de uma vida santa. Por favor, meu irmão, leia o texto e deixe aí as suas impressões a respeito desse texto. Ouvindo aqui o que o pastor Cícero falou, se remete muito bem a esse texto, onde diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Como ele bem falou, né, citando os exemplos na palavra de Isaías, tudo aquilo que muitas vezes nós buscamos, procuramos, queremos fazer para agradar a Deus, não passa nada mais, nada menos do que orgulho próprio de querer se provar diante de Deus, que pode alcançar um nível de espiritualidade que por si próprio não tem como. A prova disso está na pessoa de Cristo, que veio justamente fazer o que nenhum conseguiria fazer. E quando ele diz, né, portanto, ou seja, ele mostrando que nós temos alguém por quem devemos zelar, alguém que veio e nos fez um bem maior, esse bem que nós não conseguiríamos fazer. Se alguém está em Cristo, o pastor Melco falou algo muito importante logo antes, sobre essa questão da nova criatura em Cristo, que quando nasce, ela automaticamente, assim, quando nasce, ela entende o seu estado de pecado e que precisa correr atrás de mudanças. Uns, é bem verdade, é mais demorado. Outros são mais rápido. Eu digo isso pelo que já vi ao redor de pessoas que se lamentavam e buscavam a santidade e buscavam e conseguiam resultados bem mais rápidos, enquanto outros um pouco mais demorado, mas isso em processo, buscando cada vez mais. Então é isso que eu acredito que a palavra de Deus nos fala essa manhã nesse texto, é que as coisas antigas, não só da velha natureza humana, até mesmo
após o nosso início de caminhada. Renovar nossa mente, ter uma metanoia, literalmente também. Muitas das vezes, onde nós, mesmo como cristãos, ainda queremos se esforçar em buscar a aprovação de Deus. Queremos se esforçar com as nossas próprias forças, buscar um padrão de vida, de santidade, moral, ética, que por nós mesmos nós não vamos conseguir, a não ser se deixar guiado pelo Espírito Santo, através da oração, como já foi falado, leitura da palavra, como já foi falada, consagração ao Senhor, como já foi falado, porque vai trazer quebrantamento do nosso corpo, do nosso ego, da nossa natureza pecaminosa, que ainda está militando com o Espírito Santo, enquanto ainda estamos nessa terra. Então, o que eu vejo é justamente isso. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas, surgiram, e esse surgir devemos estar buscando todos os dias, como já foi falado pelos pastores, né? A santidade em Cristo Jesus. Amém, irmão Vigilânio. Deus abençoe, meu irmão, pela sua contribuição. Nessa mesma perspectiva, pastor Carlos, deixe as suas considerações a respeito do texto de Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 4, por favor. O irmão tem 2 minutinhos aí para deixar suas considerações nesta manhã. Só fazendo uma observação, irmãos, o pastor Melquisedeque, a conexão dele caiu, por essa razão ele não está conosco no momento, ok? Efésios, a palavra diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Irmãos, Deus é tremendo. Na verdade, muitos poderiam pegar até esse texto escolhidos, separados antes da fundação do mundo, e trazer para um sentido de predestinação. Não é isso. O texto está dizendo de uma liberdade, de algo que Deus concedeu no seu coração, na sua mente, no seu propósito, na sua vida. Porque todos esses objetivos que nós temos na questão da fé, de ser irrepreensíveis, ele vem simples e unicamente de nós nos espelharmos em quem é Deus, no seu caráter, nos seus propósitos, nos seus atributos, não é? Nas suas qualidades como Senhor absoluto de todas as coisas. Então, Deus, ele nos proporciona essa vida com ele de uma maneira muito significativa. E ainda entendo ser ela dada a nós a opção de você querer ou não, de você buscar ou não. Eu olho muito para os apóstolos, vejo, porque eu digo que a salvação ela é pontual, mas a santificação ela é um processo contínuo. É Pedro. Se Pedro não tivesse o amor de Cristo no seu coração, fundamentado por Cristo, Pedro jamais seria esse líder dessa igreja. Ele jamais seria essa pessoa, porque Pedro estava fundamentado em si, no que eu posso fazer por ele, não interpretando o que Jesus estava dizendo a ele, que era ele quem estaria fazendo por Pedro e por todos nós. Esse versículo ele é fundamental, porque Deus aqui ele concede uma bênção. Ele dá a liberdade de nos abraçar, de nos afagar, de nos ensinar, de nos corrigir, de nos doutrinar, porque o propósito maior de Deus é que um dia estejamos na glória e ninguém pode aí sim estar na presença daquele que é santo sem que seja santo. Então, Deus está proporcionando isso, trabalhando o coração de cada crente que se permite ser reconhecido que é falho, que tem dificuldades de entender Deus, mas que, no fundo, está
sem talvez o crente até saber, quando ele se coloca como alguém que necessita de Deus, que ele precisa de Deus. Ele não precisa dele. Ele sabe que todo o processo no coração dele, na vida dele, se Deus não agir na vida dele, se Deus não pegar essa madeira bruta e ele trabalhar ela, e pegar aqueles fiapos que ela existe e aparar para deixar ela de uma maneira reta, limpa e perfeita, nós, como seres humanos, jamais poderíamos alcançar esse grau. A disposição de estarmos na direção do Espírito Santo de Deus, a disposição de fazermos a vontade de Deus, é a mesma disposição que Cristo teve. Por isso ele veio. Então, Paulo, ele diz isso, que a nossa redenção, ela veio por Cristo, mas a santificação, ela deve ser, sim, o meio de qual nós podemos alcançar essa santidade continuamente, todos os dias. E eu faço um adendo aqui rápido, irmãos, na questão introspectiva, porque eu sento e digo para Deus toda noite: Pai, fala comigo aonde eu errei, não onde eu acertei. Porque o acerto eu não tenho, mas erros eu tenho bastante. E eu preciso que o Senhor me ensine qual é o meu erro, para que o Senhor me corrija, não que eu me corrija. Porque é o Senhor quem vai me corrigir. É o Senhor quem vai dizer: o que você pensa ser não é, mas o que eu penso será na sua vida e na vida de tantos quantos forem alcançados por meio da graça de Cristo. Então, eu penso nesse sentido, irmãos, que as bênçãos são derramadas. Fazer essa bênção produzir mais bênçãos, como santidade, depende de cada um de nós. Amém, pastor Carlos. Obrigado, meu irmão, pela sua consideração a respeito dessa questão. Irmãos, eu tenho aqui uma última questão que é de cunho prático para as nossas vidas. E eu gostaria de ouvi-los, cada um, mas nós só teríamos um minutinho, cada um, para considerar muito rápido mesmo. Nós já estamos chegando ao final, então os irmãos terão um minuto para fazer suas considerações pessoais a respeito dessa temática, né, que nós estamos tratando, que a santidade não é uma opção. Quais são as aplicações de tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã, das verdades, né, dessa questão da santidade não ser uma opção, que você gostaria e quer fazer em sua vida? Quais são as aplicações que você gostaria e quer fazer e vai fazer em nome de Jesus na sua vida? Né? A partir de hoje, de repente, você vai colocar isso como um objetivo. Olha, eu preciso trabalhar esse ponto, o ponto A, o ponto B e o ponto C na minha vida. Então, você terá um minutinho, pastor Francisco Pontes, um minutinho, e os demais terão um minuto para fazer essa consideração prática na sua vida. A santidade não é uma opção. E daí? O que eu vou fazer com isso a partir de agora? Por favor, pastor Francisco Pontes. No que eu tenho que melhorar, eu preciso ter domínio próprio, mais domínio próprio. Na verdade, tudo aquilo que está ali, os elementos do fruto do Espírito Santo, eu tenho que desenvolver na minha vida para que assim eu possa praticar a santidade da maneira que é o estilo de vida que eu falei, né? Porque não é uma opção. Eu preciso desenvolver esse fruto do Espírito Santo, esses elementos do fruto do Espírito Santo na minha vida. Meu irmão, glória a Deus. Estamos juntos na caminhada, meu irmão. Irmão Regilânio, por favor, meu irmão, um minutinho aí para você também deixar sua consideração pessoal de aplicação na sua vida. A santidade não é uma opção, né, para nós, e para mim, no caso, é buscar humildemente mais em Deus em oração. A oração e consagração. Para mim é isso. Que através disso, através da oração e da consagração, no caso de matar a carne, acredito que Deus trabalhará o restante do caráter cristão na minha vida, referente àquilo que o pastor Pontes falou, que está lá em Gálatas 5:22, pastor. Para mim é isso. Obrigado, meu irmão. Estamos juntos nessa caminhada. Estamos juntos no mesmo barco, meu irmão.
Missionário Rogério, por favor, meu irmão, um minutinho aí, para o irmão deixar suas impressões de aplicação na sua vida, por favor. Ixi, desativei. Ó, gente. Me ajuda aqui, mulher. Pronto. Alô, tá ouvindo? Estamos ouvindo, só não estamos Tá livres, irmão. Mas Eu só saí, né? Mas tá ouvindo. ouvindo. Muito bom esse tema. Excelente. Eu acredito que existe duas coisas na nossa visão e no nosso falar. Eu acredito que se a gente produzir o fruto do Espírito, o controle, principalmente, dos nossos lábios e os nossos olhos, aonde nós devemos pôr os nossos olhos. Se nós tivermos sabedoria de Deus, aonde colocarmos primeiramente os nossos olhos, saberemos com sabedoria na palavra o nosso controle dos nossos lábios. Eu acredito que essas duas coisas, ela é fundamental. Aonde eu ponho meus olhos e como eu me procedo no meu falar. No meu falar, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Eu acredito que essa é um grande desafio para nós cristãos. Os nossos olhos e o nosso falar. Deus abençoe. Obrigado, missionário Rogério. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Vamos avançar para a glória de Deus. Pastor Cícero, por favor, meu irmão, quais são as aplicações aí na sua vida pessoal? Meu querido, eu quero me adeter em dois pontos, e esses pontos na palavra do pastor Calé, né? Uma das coisas é a observação que ele fez ali do contrário que está havendo em nossas vidas, em relação ao Jardim do Éden, né? Lá eles tinham tudo com Deus e uma coisa contra. Hoje nós temos tudo contra e uma coisa a favor. E é para esse a favor que nós temos que olhar. E dentro desse olhar, para a minha vida, eu peguei outro ponto também da palavra do pastor Calé, que era a ideia de apresentar-se a Deus, para que Deus nos apresente, ou me apresente, os meus erros. Porque nós costumamos apresentar nossos pedidos a Deus como se Ele tivesse a obrigação de nos devolver alguma coisa, pelo esforço de fazer alguma coisa para Deus. Quando, na verdade, para a minha vida, eu vou levar hoje, diante toda essa conversa com os irmãos, de tudo que a gente ouviu aqui, que foi maravilhoso para o nosso coração, mas essa ideia de, na oração, colocar diante de Deus os nossos erros. Senhor, me ajuda nos erros, porque eu tenho muitos. As qualidades, como são trapos de imundícia, que foi o texto que nos sobrou aqui para mim, né? Então, as qualidades o Senhor já viu. Então, veja também as minhas falhas e me ajude nessa conversa. Obrigado, pastor Cícero. Deus continue, meu irmão, abençoando a sua caminhada, né? Estamos juntos aí, né? Pastor Carlos, por favor, meu irmão, a santidade não é uma opção, né? Qual é a aplicação prática aí na sua vida? Um minutinho, por favor, querido. Habilita o microfone, pastor Carlos, por gentileza. Ainda continua desabilitado, pastor Carlos. Agora sim, né? Então, santidade não é uma opção, mas santidade, sim, é uma vida de obediência a Deus para a nossa vida, para o louvor e glória do seu nome por meio de Cristo Jesus. A obediência, na minha visão, é o fator primordial para que as demais coisas sejam desencadeadas na vida do crente em nome de Cristo. Deus abençoe, é bom vê-los. Saudade de vocês. Obrigado, pastor Carlos. Meus irmãos, eu quero também deixar minhas impressões práticas sobre essa questão, porque Deus falou poderosamente ao meu coração. Esse bate-papo ele é muito edificador ao nosso coração. E Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim, meus irmãos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos
espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Sabe que essa conversa, meus irmãos, nesta manhã me lembrou, e sempre vai me lembrar, nessas conversas que nós temos, nas manhãs de quinta-feira, que eu sou um pecador. Sou um pecador que foi salvo por Cristo Jesus, que foi alcançado pelo amor de Deus. E tudo isso que nós falamos aqui nesta manhã me lembra que eu sou uma pessoa que peca e que precisa a cada dia buscar alinhar a minha vida à palavra de Deus, e não o contrário, que nem nós estamos vendo aí muita gente fazer isso, né? Pega a palavra de Deus, a Bíblia, e tenta alinhar a sua própria vida, a sua maneira de viver. E nessa manhã eu fui desafiado a alinhar a minha vida à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então estamos juntos, meus irmãos, somos chamados para buscar a santidade, estamos na caminhada e eu louvo a Deus porque não estou sozinho nessa estrada, os irmãos estão comigo e eu me sinto muito feliz nesta manhã de estar ouvindo os irmãos e aprendendo nessa manhã com cada um de vocês, que Deus possa abençoar de forma muito especial a vida de vocês, o ministério, a vida familiar. Esta é a minha oração, meus irmãos, a cada um de vocês. E eu quero passar agora a palavra ao pastor Marcos, para ele deixar também as suas considerações finais, e estar orando por nós, encerrando esse encontro, onde pelo menos eu, meus irmãos, fui abençoado nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, querido pastor Francimário, para nos dirigir nesta conversa. E certamente nosso propósito com estas conversas é de ter uma conversa edificante, digno de ser até compartilhada entre nossas igrejas. Então, deixe-me encorajar vocês que estão participando, divulgue esta conversa por meio do web ou do link que vai ser colocado ali no WhatsApp do Juazeiro do Norte, e deixe as igrejas até participarem. Vocês, meus amigos e amigas que estão até assistindo esta apresentação do vídeo, a última palavra que eu queria deixar com você é: pense muito bem sobre este ponto número 7. Deixe-me encorajar você a ouvir tudo que foi dito hoje. Deixe-me encorajar você a ouvir até o resumo que eu coloquei ali, naquele link do conteúdo deste capítulo. Se puder, claro, compre este livro, esteja até acompanhando este grupo aqui com a sua própria leitura. Mas a coisa mais importante, chegando ali lá no ponto número 7, o que Deus queria para você fazer em termos de aplicação a esta conversa, em sua própria busca de santidade. O que você ouviu hoje de manhã foi uma conversa aberta entre irmãos em Cristo Jesus. Deixe-me encorajar você. Busque alguém, um amigo do coração, que você pode abrir e dizer: poxa, acho que Deus está me chamando para buscar santidade nesta área, aquela área. E abrindo o coração, você vai achar até a força do Espírito Santo de avançar nesta caminhada de santidade. Que Deus os abençoe. Este link vai comparecer ali daqui a alguns minutos no WhatsApp. Deixe-me até encorajar vocês, se puder até participar sábado à tarde, 4 à tarde, também vai ter mais uma conversa sobre o livro Confiando em Deus. Esta vez nós vamos até conversar sobre um assunto que todos entendem, até acreditam, mas é de muito aplicação para cada um de nós. Deus governa até o mundo, o clima do mundo. Então, não vamos falar sobre como Deus age por meio de desastres, como Deus dirige até os acontecimentos naturais. Então, mais uma conversa edificante, mais uma conversa vale a pena para você ouvir e até participar.
Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa. Que Deus ricamente abençoar cada um.